acrescente a nossa fé. Amém? E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia em voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Senhor, mais uma vez pedimos ao Senhor vivificar a Tua palavra em nossos corações. Em qualquer urgência, qualquer emergência, pedido de oração, como me parece que acaba de chegar um aqui, o Senhor é o socorro, bem presente na angústia. O Senhor pode pôr as mãos, repreender o mal, o espírito da morte, qualquer obra maligna, em nome de Jesus Cristo, pelo Teu poder. Amém. Sentar-vos. Nós vamos trabalhar mais um pouquinho dentro dos selos. Sem dúvida alguma, a revelação dos 7 selos prepara a noiva para a grande fé da transladação, ou seja, a fé para o rapto. Isso quer dizer a revelação dos 7 selos. A revelação do Apocalipse é que distingue a mensagem do profeta desta era de todas as demais. É claro que aí dentro estão os rudimentos, começando pelo batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tudo isso já existia e existe, como denominação. Os unicistas batizam em nome do Senhor Jesus Cristo. Há várias linhas evangélicas no mundo que não creem em 3 pessoas distintas. Isso significa que não é tudo. Essa é, sem dúvida alguma, um fundamento. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo dentro da linha do ministério do profeta, ele distingue dentre os demais, não resta dúvida. Mas é bom nós sempre lembrarmos de que a revelação dos 7 selos é que caracteriza o ministério do profeta de Deus como um ministério sobressalente, especial para esta era. Não foram nem mesmo as curas milagrosas de câncer, ressurreição de mortos, paralíticos, cegos, não. Outros homens fizeram isto, não com tanta precisão, e outros ainda fazem. Mas o que acontece é que a revelação dos selos, mais propriamente do Apocalipse, distinguindo dos 7 selos, faz com que o ministério do profeta fique sendo realmente um ministério sobressalente, porque se trata do ministério do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá todo o segredo de Deus. Então ele não é apenas um reformador como os demais antecessores. Ele é um restaurador. Ele e Paulo. Paulo abre o parêntese
o irmão Brana fecha o parêntese, ou os parênteses, né? Formando os dois. Parênteses das 7 eras da igreja, dos 7 períodos da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então é bom a igreja sempre lembrar os evangelistas, os ensinadores, de um modo geral, que sem a revelação dos selos, a mensagem se torna uma mensagem comum, como as demais. Isso é baseado na própria palavra do profeta. E é perfeitamente compreensível que esses segredos seriam, vamos dizer numa linguagem popular, seriam o último cartucho de Deus. Porque ele veio nas 3 últimas eras, suscitando, né? Vamos dizer, os 3 últimos cartuchos. Seria a justificação pela fé, com Lutero, a santificação com Wesley, e essa vida final, terrena, final no sentido terreno, né? A vida vivida, o poder da fé perfeita, que é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, a fé genuína na mensagem, com o irmão Brana. Aqui no parágrafo 122, do primeiro selo, ele diz: agora os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre a noiva, não as igrejas. Não as igrejas. Veja como você faz parte de um povo especial. Porque você não aceitaria a revelação dos 7 selos se não tivesse sido revelado acerca do profeta de Deus. Você não aceitaria. Porque as denominações não aceitam. E elas não podem aceitar. Nós temos que respeitar isto e não ignorar isto, que elas não têm como aceitar. Elas têm que ser contra mesmo. Não somente rejeitar. Mas você sabe, tem coisa que você rejeita e fica neutro a respeito daquilo e não toma conhecimento daquilo. Mas elas não podem ficar somente nisso. Elas têm que rejeitar e combater. Para que os seus não sejam iluminados, como vocês, como nós temos sido iluminados. Se eu tivesse rejeitado a mensagem, eu teria ficado na porta, não teria entrado e teria impedido que vocês entrassem. Veja só que responsabilidade tão grande. Mas a graça, a misericórdia de Deus não me deixou cair nesse grande abismo. Que muitos consideram abismo, a ordem social. Mas nós temos muito que agradecer a Deus. Sermos agradecidos de uma forma incondicional. Não importa o que aconteça conosco, dentro desse caminho, dentro dessa jornada. Porque nós temos tudo para recebermos aquilo que há de vir. Porque se nós não tivéssemos recebido aquilo que a noiva tinha que receber para
com aquilo receber a fé do rapto, como nós poderíamos receber? Como poderíamos ser arrebatados? Então, o que o homem pôde fazer foi feito. Veja, os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele, Jesus, mostre à noiva como preparar-se para obter essa grande fé de trasladação. Está certo que nós não vamos colocar os 7 trovões como uma coisa comum, tão comum. Ela não é, essa revelação não é comum. Não é uma fé comum. Muito embora ela esteja composta de coisas simples. Esses 7 trovões estão nas parábolas de Jesus, estão nos 4 evangelhos, estão nas cartas apostólicas. Por quê? Adiantando aqui, trovão é a voz de Deus. Trovão, nesse sentido aqui, esses trovões nós estamos estudando, que nós temos recebido através da mensagem do Apocalipse, não significa outra coisa senão a voz de Deus. Em cada era, Deus teve uma voz. Por isso são 7 trovões. São 7 vozes, 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, 7 mensageiros, 7 estrelas. O cordeiro tinha 7 pontas, 7 olhos. Agora é bem verdade que Elias, que restauraria todas as coisas, encampa tudo, todas as verdades de todas as eras, traz tudo. Nós vamos aprender uma coisa muito profunda, muito fundamental aqui. Trovão significa a voz de Deus. Veja lá, quando Deus falou, tu és meu filho amado em quem tenho o prazer de habitar, o que eles ouviram? Foi um trovão. Agora, o que significa este cavalo branco de Apocalipse capítulo 1, verso 2? O que significa? Isso deixou de ser novidade para nós, é claro. Temos buscado ou temos estado muito longe do texto. Perdoe-me. Leiamos a referência de novo. Aqui eu estou no primeiro selo, parágrafo 123. E olhei quando o cordeiro abriu um dos selos, e eu vi um dos 4 animais dizendo como uma voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que assentava sobre ele tinha um arco, e lhe foi dado uma coroa. Não tinha até esse momento, ele não tinha essa coroa. Então ele saiu vitorioso e para vencer. Isso é tudo, até ali o primeiro selo. Apocalipse 6, 1 a 2. Agora encontremos os símbolos. Já vimos o que é o trovão. E isso é perfeito e o sabemos. Parágrafo 124. O trovão foi a voz de Deus quando o selo foi aberto. Agora, o que significa o cavalo branco? Aqui é onde entra a revelação.
Estou tão seguro que isto é a palavra de Deus, como estou de estar parado aqui. Devemos entender que esse assunto aqui foi considerado o assunto mais importante de todo o ministério do profeta. Vejamos aqui, a mensagem, o sinal. É uma demanda tremenda para imprimir mensagens, enviar mensagem para o Brasil, e a América trazer mensagem para o Brasil, aquela coisa. Eu disse para eles: vocês estão chovendo no molhado. Porque quem não for no rapto com o que nós já temos, ninguém não pode mandar fita do irmão Branham, pode imprimir mensagens de milhares, todas as mensagens do irmão Branham. Quem não for com o que já tem, não vai não. Porque, para começar, as duas coisas mais excelentes, mais sobressalentes, ou as três, fundamentais, nós temos aí salteado de cor: casamento e divórcio. Você não pode, você deve julgar sua condição de casamento pela mensagem casamento e divórcio. A mulher tem que lembrar que a Bíblia não foi escrita para os anjos, foi para ela. A Bíblia não foi escrita para os anjos, foi para o homem. E quando você quer saber de sua condição em relação a casamento, você busca casamento e divórcio, é a última palavra, é a coluna de fogo, é o pilar de fogo. Em relação à atmosfera, o estado do seu corpo, do seu lar, é a mensagem, o sinal. Então, o que ele diz? Depois dos selos, a minha mensagem mais sobressalente é o sinal. Então, isso tira toda a tonteria em torno do irmão José Branham, em torno de quem quer que seja. O irmão José não é o oitavo mensageiro, não existe outro mensageiro depois. Como existe gente idolatrando ele. Disso ninguém precisa ter dúvida. Pode vir quem vier. Sem o sinal, ninguém vai. Então você quer se conduzir de uma maneira confiante para o rapto? É o sinal. Pastor, mas o que é isso? É uma mensagem que chama o sinal. Você pega ela que você fica sabendo o que é. Acho que toda família tem ela. Cada casal que se casa aqui leva uma mensagem, um sinal. É o maior presente que todo casamento recebe aqui, é a mensagem do sinal. E especialmente o parágrafo 129. Mensagem do sinal, parágrafo 129. Então, é isso aí. É como dizia o irmão Bob, é simples. O resto tudo é complicar, é fazer a viagem de 4 dias, virar 40 anos no deserto. É complicar. É para aparecer Datã, Coreia, Birão, essa coiseira toda. Você quer simplificar realmente a sua vida? Pega isso. Então, veja só o que ele disse. A minha mensagem mais sobressalente depois dos selos. Depois dos selos. Porque a revelação dos selos é a única coisa que não permite a igreja, a noiva, ser enganada. Porque, se possível, enganaria até os escolhidos. Então você chega a ver tantos problemas dentro da igreja noiva, e no seu relacionamento com outras igrejas denominacionais, irmãos denominacionais, você passa a misturar uma coisa com a outra.
a misturar uma coisa com a outra. E ter o outro lado de lá praticamente até melhor do que o lado de cá. Isso significa visão ofuscada. Visão ofuscada. Porque quando um povo, uma pessoa, o crente tem a revelação, o discernimento do corpo do Senhor, ele prefere ficar com um Davi errado do que com Absalão certo, com Saul certo. Ele prefere ficar com Jacó errado do que Isaú certo. A sua escolha define o seu destino. Leva a Ruth a ficar com a amargura, preferir a amargura do que ter uma vida livre. Ficar com a Noemi. Independente de quaisquer problemas e lutas, por revelação você não sai dali. É questão de revelação. Por isso que não é tempo de nós estarmos atrás de quem recua. Não é tempo para isso. Então nós já vimos o que é o trovão. O trovão foi a voz de Deus quando o selo foi aberto. Quando Deus te fala realmente sobre determinado ponto em sua vida, aquilo foi um trovão. Naquele culto você ouviu um trovão de Deus. Não foi uma grande pregação, um pregador eloquente que sacode a igreja e põe a igreja para gritar e chorar. Não é isso, não. Às vezes é uma palavra que sai ali que te dá vergonha da sua roupa, te dá vergonha de alguma coisa lá na sua vida. Aquela que foi o trovão. Você vai ler a Bíblia, as cartas, e aquilo fala com você. É a voz de Deus, é o trovão de Deus. Agora, o que significa o cavalo branco? Vamos lá, vamos adiante. É difícil, não é, irmã Elisa? Nós temos tanta coisinha boa aqui, mas estou tão seguro que isto é a palavra de Deus, como estou de estar parado aqui. Tenho lido todos os livros que pude encontrar acerca disso. A última vez que... Eu vou fazer o seguinte. Ele leu Smith, os Adventistas, e dizem que era, como eu li também, que era o mais próximo, que era a verdade, né? Ellen White e coisas assim, sobre o Apocalipse. Mas quando a revelação veio, aquilo tudo estava errado. Eu não vou ler ao pé da letra, não. Ele está dizendo aqui o seguinte, que eles estão enganados, completamente enganados com esse cavalo branco, com esse cavaleiro. Vamos saltar esse parágrafo e fica aqui, ó. Não, senhor, branco em verdade significa justiça, isso sabemos. Esses mestres ensinaram que isto foi o Espírito Santo conquistando na primeira era. Apocalipse 6. Mas a mim me foi revelado por meio do Espírito Santo que não é assim. Aquele cavalo branco de Apocalipse 6 não é o Espírito Santo. Ele tinha que conquistar. Quem conquista chega de uma maneira conquistadora. A revelação que o Espírito Santo me deu é: Cristo e o Espírito Santo é a mesma pessoa, somente em forma diferente. Então aqui temos a Cristo, o Cordeiro, com o livro na mão. Essa é a fase de Cristo no Apocalipse. É a posição dele. E ali vai o cavaleiro sobre o cavalo branco.
Vê você? Então não foi o Espírito Santo. Esse é um dos mistérios dos últimos dias. Você pensa, mas isso não é tão importante para mim. Você que não sabe, pode não ser tão importante para seu entendimento, para sua pessoa física, mas para sua alma é importantíssimo. Para se cumprir exatamente, se possível, enganarão até os escolhidos, mas não é possível. Como é que Cristo pode ser três pessoas em uma? Então, aí vamos saltar isso aqui também, porque, vamos para o 127. Ele mostra que Jesus Cristo, que Deus é uma só pessoa em Cristo. Note, segundo a revelação, o Espírito Santo é Cristo em outra forma, correto? É o Cordeiro quem abre o livro, e esse Cordeiro é Cristo. Então já não voltamos a ver Cristo até no Apocalipse 19 de Apocalipse, quando vem sobre um cavalo branco. Agora o cavalo branco de Apocalipse 19, esse sim. Aquele é o cavaleiro. Aquele é Cristo. Está escrito: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Não estava sobre a terra, veja, mas no céu. E o que estava sentado sobre ele era chamado Fiel e Verdadeiro, o qual com justiça julga e peleja. E seus olhos eram como chama de fogo, e havia em sua cabeça muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém entendia senão ele mesmo. Sabe você que o nome Jeová não é correto? Qualquer um sabe que isso é a verdade. Você, doutor Vale, sabe isso. Os tradutores não puderam traduzi-lo. Se soletra J-V-H-U. J-V-H-U. Isso não é Jeová, nem sequer se aproxima, porquanto não sabiam a tradução daquilo. Então puseram Jeová. Porém, esse não é seu nome. Vejam, cada vez que há uma vitória ou algo significativo, o que é que sucede? O nome é mudado. Veja como foi nos dias de Abraão. Primeiro se chamava Abrão. Porém, não lhes podia nascer um filho até que seu nome fosse mudado para Abraão. E o mesmo com Sarai. Ela não tinha nada mais que um ventre morto, até que seu nome foi mudado para Sara. Antes era Sarai, com ventre morto. Mas depois ele mudou o seu nome para Sarai, ou para Sara, de Sarai para Sara. Não foi isso? Continuemos. O nome Jacó significa suplantador. Isso quer dizer o que ocupa o lugar de outro, o enganador. Isso foi o que ele fez. Ele não fez outra coisa. Ele só fez isso. Pôs uma pele de ovelha, enganou seu pai, quem era um profeta, para obter a bênção do primogênito. Pôs varas de álamo verde na água e as descascou para que visse o branco do pau, e assim fazer com que as vacas e ovelhas prenhas parissem bezerros e ovelhas listadas, pintados e sapilcados de diversas cores. Está isso aí em Gênesis capítulo 30. Não era nada mais que um enganador.
Porém, uma noite se encontrou com algo verdadeiramente real. Ele soube que era algo real e se manteve ali até o amanhecer, até que venceu. E então seu nome foi mudado para Israel. Agora, o que significa Israel? Um príncipe com poder ante Deus. Correto? Assim foi com todos os vencedores. Saulo era um bom nome. Saul foi um rei numa ocasião em Israel. Porém, esse nome não era apropriado para um apóstolo. Podia estar bem para um rei, porém não para um apóstolo. Então Jesus lhe mandou esse nome por Paulo, mudou esse nome por Paulo. Observe os filhos do trovão e os demais. Simão era um pescador, porém quando sua fé despertou e soube quem era Jesus, disse que ele era o Messias. Jesus também lhe disse seu nome e o nome de seu pai. Então ele venceu, e seu nome foi mudado de Simão para Pedro. E agora Jesus? Seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Porém, quando conquistou o inferno e a vitória, o inferno e a morte, os venceu e ascendeu. Então recebeu um novo nome. O nome de Jesus é o nome de guerra, é o nome da batalha, mas o nome da vitória é outro. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Por quê? Isso seria revelado exatamente nos trovões. E aí se descansam em emoções, em gritos, em sinais, em prodígios, em maravilhas. E é por isso que serão enganados. Veja o mistério. Ele vem cavalgando, tem que haver algo para mudar esta igreja. Vocês sabem isso, essa igreja tem que ser mudada. Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome, senão ele mesmo. E estava vestido de uma roupa salpicada de sangue, e seu nome é chamado o Verbo de Deus. Está vendo? Viu aí onde é que foi parar a revelação? Viu só o segredo da revelação? O segredo que está dentro desse trovão tremendo. O Verbo de Deus, quer dizer, a palavra de Deus. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, não segunda pessoa. Você viu como vai lá? Não será enganado. Eles não podem ver esse nome característico do próprio Deus, naquele único lugar que ele escolheu para fazer habitar o seu nome. Isto quer dizer, para fazer habitar a sua palavra. Aí então entra o mistério tríplice de Deus. Deus em Cristo, Cristo na igreja. E a igreja no reino restaurado. E os exércitos que estão no céu lhe seguiam em cavalos, vestidos de linho finíssimo, branco e limpo, e de sua boca saiu uma espada aguda para ferir com elas as pessoas, e ele os regerá com vara de ferro, e ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em sua vestidura e em sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Ah, só vai, olha a espada como vai. Eles não podem ver esse nome, porque isso é trovão. Eles não podem entender o trovão. Eles não podem ver o verbo de Deus. Eles estudam Logos. Ninguém melhor para explicar o Logos do que eles, os teólogos. Mas termina lá na ponta e diz: Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então eles puseram um termo bem santo, no superlativo: Santíssima Trindade. Como que para agradar a Deus, para reverenciar a Deus. E tocar nesse termo é heresia para eles. Romper com esse termo é ser herético. Por isso eles nos têm como heréticos. Não vai pensar que eles querem alguma coisa conosco, não. Senão algum interesse particular. Eles não podem ver. Jesus disse que eles não podem ver. Lá nos evangelhos, Jesus disse que eles não podem ver. Porque são cegos guiados por cegos. E ambos caem no buraco, no abismo que nós poderíamos ter caído também, se não for a graça ter nos revelado, mostrado isso. Ora, o que é Rei dos Reis? O que é ser Rei dos Reis? É ser segunda pessoa? O que é ser Senhor dos Senhores? É ser segunda pessoa? O que é ser verbo? Verbo de Deus. E contrariando toda a gramática, verbo invariável. Que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, o que é ser Pai da eternidade? Vamos ficar por aqui. Eu vou tirar essa parte aqui, passar para o 138, 139, aí a gente encerra. Mas vejam o que esse espírito nicolaíta, montado nesse cavalo branco, para enganar. Porque cavalo branco casa bem. Branco, né? É branco. Eles diziam assim que aquela flecha é o poder do Espírito Santo, aquele arco, né? Entrando na pessoa. Mas não era, não. Era pelo contrário, não era para dar o Espírito, mas sim para tirar o Espírito. Tirar inclusive os leigos da frente da igreja. Tirar os leigos da frente da igreja. A igreja pentecostal, dá uma olhadinha para trás e veja o que ela foi quando os leigos estavam na frente dela. Tinha suas meninices, tinha suas ignorâncias, errava o alvo acima, tudo bem, errava, às vezes. Mas veja o que foi a igreja pentecostal. Veja o que foi a igreja pentecostal que desceu lá em Belém do Pará em 1910. Veja quem foi ela. E veja a de hoje. Elas não têm mais bandas de música, não tem mais pandeiro. Elas têm corais, como as denominações. E seus pastores têm que agora ter que ter teologia, serem formados também. Viu como é que esse cavalo ainda não parou de trabalhar, esse conquistador? Nicolaíta. Por quê? Tirar o Espírito, o Espírito Santo da igreja e assim conquistá-la. Por quê? Sem tirar, o búfalo do índio jamais poderia destruí-lo.
Jamais os índios seriam conquistados lá na América. Por que eles mataram um búfalo da maneira que diz o irmão Branham que como é que fariam os ecológicos de hoje, hein? Ele disse: aquilo é uma mancha na bandeira da América. Ele quer tirar a sua força, ele quer tirar aquilo que te nutre, ele quer tirar você da igreja. E aquela companhia que chega, como ele disse ali na palavra igreja, manso, fazendo uma amizade especial com você. De todas as formas, ele quer tirar a força, a sua força moral dentro de casa. Ele tem que tirar a sua força, dividir a sua força. Porque a mulher não estaria satisfeita com a força dela como mulher, a força feminina do vaso mais frágil. E o homem, por sua vez, se renderia, e o valente seria amarrado e a casa saqueada. Qual é a casa que não está saqueada? Vai ver onde está seu chefe, vai ver onde está a mulher daquela casa. Você não tem que olhar para o que está acontecendo com os filhos, você tem que olhar o que está acontecendo com a mãe e com o pai. Só isso, mais nada. Agora, ele tinha que tirar aquilo do qual a igreja sobrevivia, que era o assim diz o Senhor. Eles eram de poucas palavras, e o que falava sucedia, o que eles falavam sucedia, era sempre assim diz o Senhor. Então eles tinham que tirar esse poder, e começou pelo pacto político. A política tira a força, ela é divisionista, ela reparte as forças, ela é parlamentarista por natureza. Nós estamos vivendo num mundo de mil e uma ideias, de mil e uma cabeças. A mulher não se dirige somente por uma cabeça, ela tem tantas cabeças para dirigi-la, para inspirá-la. O homem também. Isso vira monstro. Quem tem mais de uma cabeça é um monstro. Que pavor, que horror para aquela mãe daquela criança que nasceu com duas cabeças. Monstro. E eles querem pôr um Deus de 3 cabeças na igreja? Não. A igreja esposa genuína só tem uma cabeça, essa é Cristo. Ela não tem 3 cabeças. Mas era tirar isso, era conquistar essa verdade, conquistada onde? Nos bancos de seminários da teologia? Não, conquistadas as cadeias, nos valados, no sangue, no Pentecoste. No deserto da Arábia, foi que Paulo recebeu. Então veja, ele tinha que conquistar e tirar aquilo do qual a igreja sobrevivia, que era unicamente o Espírito Santo. Por isso ninguém era necessitado dentro da igreja. Então o negócio é tirar-lhe o Espírito Santo.
Porque sem tirar o Espírito Santo, você não pode ser conquistada. Você não pode ser conquistado, você não pode ser conquistado pelo inimigo, pelo enganador, pelo veneno que está te abraçando aí na porta da igreja, envenenando o seu ouvido, no telefone, ou seja, onde for. Veja aqui, antes de qualquer coisa, para conquistar a mulher, o que ele tem que fazer? O homem tem que fazer? Ele teria que tirar o espírito, ele teria que tirar a virtude de fidelidade que ela tem. Ele tem que quebrar aquela virtude, para então conquistá-la. E essa palavra nicolaíta é tremenda. Então saiu, o parágrafo 138. Então saiu este cavaleiro sobre o cavalo branco. Porém, quem é? É um poderoso em seu poder para conquistar. É um conquistador. Querem que lhes diga quem é? Esse é o anticristo. Ele está de cavalo branco, justamente para enganar. Por quê? Porque é o anticristo, segundo as palavras de Jesus, o qual disse que os dois espíritos seriam tão semelhantes que, se possível, enganariam os próprios escolhidos. É o anticristo, o espírito do anticristo. Tirou o Espírito Santo e engana mesmo, acabou. Recordem de nosso estudo das eras da igreja, quando vimos a primeira era da igreja, encontramos que o Espírito Santo estava contra uma certa coisa que teve seu começo nessa era, lá no comecinho. Esse mal foi chamado os Atos dos Nicolaítas, se recordam? Nico, N-I-C-O, Nico, quer dizer conquistar. Laita significa a igreja. Nicolaítas significa, então, conquistar a igreja. E os denominacionais louvam a Deus pela conversão, entre aspas, de Constantino, o imperador Constantino. O profeta chegou a dizer, está vendo? Ele pediu oração para a igreja verdadeira, a igreja orou por ele e deu no que deu. Todo mundo, você chega aí, você quer pedir oração para todo mundo, né? Você quer abençoar todo mundo. Uma oração principal seria essa: leva-o ao arrependimento em primeiro plano. Mas é tão claro isso, o profeta disse, ele pediu oração porque ele estava em crise. A Roma estava em crise, a Roma pagã. E a igreja estava forte, a igreja verdadeira, a igreja cristã. Então ele pediu oração, ela orou e ele foi abençoado. Deu no que deu. Resultou em concílio de Nicéia, resultou em doutrina de 3 pessoas, batismos títulos e essa coiseirada toda. Ele disse, envolva com a política, seja em qualquer aspecto, e o Espírito Santo sairá de você. Não tem como. Os irmãos, as pessoas que entendem mais de política, sabem que isso é verdade, eles sabem melhor do que nós, até nós mesmos. Recordem, o 139, recordem de nosso estudo das eras da igreja, quando vimos a primeira era da igreja, encontramos que o Espírito Santo estava contra uma certa coisa que teve seu começo, lá no princípio.
era justamente aquele Níqua, aquela laita, que significa conquistar a igreja. Seu propósito era de tirar o Espírito Santo da igreja e pôr tudo sobre um homem santo, que seria o chefe de tudo, seria Deus na terra, sua santidade. Vocês o viram no estudo. Notem que nicolaíta foi um dito numa era da igreja, foi um dito apenas, porém na próxima era virou uma doutrina, e na terceira era da igreja, foi algo impositivo, foi imposição, mandou tanto, veja como ela penetrou no mundo da ciência, da tecnologia, mandou em tudo. Foi a política em todos os seus aspectos. E por isso ela é tão fraca hoje. Por isso as nações estão ingovernáveis. Não há razão, não existe explicação do ser humano não ter casa própria. Um ser humano não ter casa própria. Ele não é Cristo para dizer: as raposas têm seus ninhos, as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, suas locas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Não existe lógica no mundo para um ser humano não ter pão de cada dia, porque o João de Barro tem sua casa, e ele não morre de fome. Isso é a política errada. Por que nós temos os inertes? Por que temos raça degenerada, povo doente, desanimado, mente ofuscada, até em relação a ter sua própria casa, sem iniciativa? Tudo deve-se à política lá de trás. As nações que tiveram a política mais cristianizada, elas têm um nível diferente. Aquelas que foram colonizadas com a Bíblia, como é o caso dos Estados Unidos. Foi um dito numa era da igreja, porém na próxima já era uma doutrina, e na terceira era era da igreja, já foi impositivo. Logo tiveram o concílio de Nicéia, foi estabelecido como uma doutrina na igreja. E que foi a primeira coisa que sucedeu? Ali nasceu a primeira organização, é correto? Digam-me vocês qual foi a primeira igreja organizada. Foi a Igreja Católica Romana. Ela é a mãe de todas as organizações. Ela tem a doutrina mãe. Mas vamos voltar só um pouquinho, vamos ficar de pé. Eu já passei 7 minutos. Trovão, a voz de Deus. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te recompense. E lembre-se, guarde isso. A mensagem mais sobressalente, depois disso aqui, depois dos selos. Veja o quanto é importante o que você ouviu nesta noite. Que é o mais sobressalente é isso. Depois vem o sinal. Depois disso aqui vem o sinal. Isso quer dizer que a pessoa pode ter casa limpa, vinda limpa, mas se não tiver essa revelação aqui, é enganada do mesmo jeito. Então o sinal segue isto aqui. Glória a Deus. Amém? Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.